Neste vídeo, vamos apresentar uma visão geral de toda a Bíblia, dando ênfase na promessa da redenção de Deus, até a sua consumação final. A Bíblia abre suas páginas dizendo que, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A maioria dos cientistas crê que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Este valor é baseado em datação radiométrica. Muitos criacionistas creem que a Terra tenha cerca de 6.000 a 10.000 anos. Estes valores são baseados nas cronologias do Gênesis. Alguns criacionistas creem que esta questão não é muito importante, talvez os minerais tenham sido criados numa ocasião, e a vida em outra. A Bíblia não dá uma idade para a Terra, e nenhuma conclusão teológica é baseada na idade da Terra, de forma que esta questão pode não ser tão importante como algumas outras. Deus cria o homem e a mulher. Gênesis capítulo 2 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e o homem se tornou um ser vivente. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, transformou-a numa mulher. Gênesis capítulo 3 explica como o pecado entrou no mundo. Adão e Eva desobedecem a Deus e comem do fruto proibido no jardim do Éden. Então a serpente disse à mulher: Certamente você não morrerá. Pois Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Depois da queda do homem, Deus promete redimir a humanidade dos seus pecados. Deus promete enviar um Redentor que redimirá a humanidade de volta a um relacionamento com Deus. Gênesis capítulo 3 versículos 14 e 15. Vemos Deus falando com serpente, o diabo, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ele, Jesus Cristo, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No ano 3500 a.C., Deus destrói a terra com um dilúvio. Gênesis capítulos 6 ao 8 dão os detalhes. O pecado se espalha por todo o mundo e Deus decide destruir a humanidade por causa dos seus pecados, mas em meio a tantos pecadores, havia um homem chamado Noé, homem justo e temente a Deus. Ele, pois, encontrou graça aos olhos de Deus. No ano 2091 a.C., Deus chama uma nação através de Abraão. Gênesis capítulo 12 começa esta história. Deus chama uma nação por meio de Abrão que se tornará Abraão e promete abençoar todos os que os tratarem com bondade e amaldiçoar os que não o fizerem. Deus disse a Abrão: Farei de você uma grande nação, eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. E você será uma bênção. No ano 2060 a.C., está registrado em Gênesis capítulo que Abraão oferece seu único filho. Deus estende sua promessa por meio de Isaque. Abraão segue para oferecer seu único filho Isaque a Deus como um sacrifício vivo e Deus envia um anjo para detê-lo. Deus diz a Abraão: Por que fizeste isto e não me negaste o teu filho, o teu único filho, Isaque? Eu te abençoarei, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está à beira do mar. No ano 1990 a.C., Deus estende sua promessa através de Jacó. A aliança de Deus com Abraão é estendida por meio de Jacó. Deus promete abençoá-lo, fazer seus descendentes prosperarem e protegê-lo. Em Gênesis capítulo 28, o Senhor Deus diz: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te trarei de volta a esta terra. No ano 1898 a.C., José é vendido como escravo. José, o filho favorito de Jacó, é vendido como escravo por 20 moedas de prata aos ismaelitas. Gênesis capítulo 37 diz: Então os irmãos tiraram José da cova, e o venderam aos ismaelitas por 20 siclos de prata. E levaram José para o Egito. No ano 1886 a.C., José tornou-se segundo a Faraó no Egito. José torna-se o segundo na terra do Egito para Faraó e ajuda a governar a terra durante um período de 7 anos de grande fome. Gênesis capítulo 41 diz: E Faraó disse a José: Veja, eu o coloquei sobre toda a terra do Egito. No ano 1859 a.C., a promessa de Deus não foi quebrada, José perdoa seus irmãos. Gênesis capítulo 50 diz que José perdoa seus irmãos por vendê-lo como escravo.
José os lembra da promessa de Deus de tirá-los do Egito e levá-los de volta à terra prometida. José disse a seus irmãos: "Mas quanto a vocês, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Após 400 anos no Egito, Deus chama Moisés. Neste momento já estamos no ano 1446 a.C. Deus chama Moisés para libertar a nação de Israel da escravidão no Egito e conduzi-los de volta à terra prometida que Deus lhes deu. Em Êxodo capítulo 3 versículos 2 ao 10, Deus fala a Moisés: "Vem agora, pois, e eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel." Deus diz: "Deixe meu povo ir a Faraó." Em Êxodo capítulo 12 temos um marco histórico para Israel. Deus diz a Faraó: "Deixe meu povo ir", e como não deixou, ele envia 10 pragas ao Egito. Após a refeição da Páscoa, Êxodo capítulo 12, o anjo da morte aplica a praga final de Deus e todos os primogênitos no Egito são mortos. Ele passa por cima das casas dos filhos de Israel, marcadas com o sangue do cordeiro, e os poupa da morte. Moisés lidera Israel para fora do Egito, e Deus separa o Mar Vermelho. Deus envia um forte vento leste e abre o Mar Vermelho enquanto Moisés conduz o povo à liberdade para fora do Egito. Deus destrói todo o exército egípcio enquanto o Mar Vermelho os esmaga. Fujamos da face de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. Disseram eles. Leia Êxodo capítulo 14. Em Êxodo capítulo 16 temos o maná no deserto, e vamos ver que pela falta de fé para entrar na terra prometida, a nação de Israel vaga 40 anos no deserto. A nação de Israel peça e Deus envia maná do céu para alimentar a nação por 40 anos enquanto eles vagam pelo deserto. E os filhos de Israel comeram maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada. No ano 1410 a.C., está registrado em Números capítulo 21, a nação de Israel peça novamente e se rebela contra Deus. Para viver, eles devem pela fé olhar para a serpente de metal em uma haste para serem salvos e viverem. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste, e assim era, se uma serpente mordesse alguém, quando ele olhasse para a serpente de bronze, ele viveria. No ano 1405 a.C., um novo líder se levanta em Israel. Josué conduz Israel à terra prometida. No livro de Josué capítulos 1 ao 3, Josué lidera a nação de Israel. Ele cruza o rio Jordão e conduz a nação de Israel de volta à terra prometida que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Já na época dos juízes, no ano 1190 a.C., Gedeão, com 300 homens e Deus liberte a nação. Leia Juízes capítulo 7. Gedeão começa a conquistar o inimigo na terra prometida e a tomar o que Deus deu por meio de sua promessa de aliança à nação de Israel. Quando os 300 tocaram as trombetas, o Senhor pôs a espada de cada um contra o seu companheiro em todo o acampamento. No ano 1050 a.C., Deus dá a Israel seu primeiro rei Saul. Em Samuel 9, o povo se rebela contra Deus como rei sobre a nação e Deus lhes dá seu primeiro rei, de acordo com seus desejos. O rei Saul governa sobre eles. E Quis tinha um filho escolhido e bonito, cujo nome era Saul. No ano 1018 a.C., Deus escolhe um rei segundo seu próprio coração, o rei Davi. Após o desastre do rei Saul, Deus dá à nação de Israel um rei segundo seu coração, o rei Davi da tribo de Judá, de quem Jesus viria. Porque o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel capítulo 16 versículo 7. No ano 1010 a.C., Deus estabelece a aliança davídica da qual Jesus, o Messias, virá. Deus surpreende Davi ao rejeitar o desejo de Davi de construir um templo para Deus e promete abençoar Davi e sua linhagem para sempre. Lemos em 2 Samuel capítulo 7, Deus dizendo a Davi: "E a tua casa e o teu reino serão estabelecidos para sempre diante de ti, o teu trono será estabelecido para sempre." No ano 1000 a.C., Davi escreve nos Salmos sobre Jesus.
Deus nos fornece esta poderosa, bela e única profecia de Jesus morrendo pelos pecados da humanidade 1000 anos antes de Jesus nascer. O Salmos 22 diz: Eles traspassaram minhas mãos e meus pés, posso contar todos os meus ossos. Eles olham e me encaram. No ano 996 a.C., o rei Salomão constrói o templo de Deus em Jerusalém. O filho de Davi, o rei Salomão, como Deus profetizou, constrói um belo templo para honrar a Deus e um lugar para adorar o Senhor Deus do céu e da terra. Em 1 Reis capítulo 5 Deus diz a Davi: Teu filho, a quem porei no teu trono em teu lugar, ele edificará a casa ao meu nome. No ano 722 a.C., as 10 tribos do norte de Israel são levadas ao cativeiro pela Assíria. Apesar das advertências dos profetas de Deus, a nação de Israel continua a pecar contra Deus e Deus envia as 10 tribos do norte ao cativeiro na Assíria. No ano 711 a.C., Deus, por meio do profeta Isaías, promete um Redentor que abençoará toda a humanidade. Deus nos lembra novamente por meio de Isaías, mais de 700 anos antes de Jesus nascer, que Deus redimiria toda a humanidade por meio de Jesus Cristo. Isaías capítulo 42 diz: Eu te guardarei e te darei como uma aliança para o povo, como uma luz para os gentios. Em Isaías capítulo 53, Isaías faz uma profecia sobre o Messias sofredor que Deus enviaria para libertar e redimir seu povo, libertando da penalidade do pecado. Ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No ano 604 a.C., Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor. Enquanto estava no cativeiro, Daniel conta ao homem mais poderoso da terra, o rei Nabucodonosor, que Deus ainda estabelecerá seu reino na terra e que a Babilônia será destruída. O grande Deus deu a conhecer ao rei o que acontecerá depois disso. O sonho é certo e sua interpretação é fiel. Daniel capítulo 2 versículo 45. No ano 586 a.C., as 2 tribos restantes do sul de Israel são levadas ao cativeiro na Babilônia. Apesar dos contínuos avisos dos profetas de Deus, as 2 tribos do sul de Israel são levadas cativas para a Babilônia por repetidamente desobedecerem a Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu contra ele, o rei de Judá, e o prendeu com grilhões de bronze para levá-lo para a Babilônia. Segundo Crônicas capítulo 36. Não podemos nos esquecer que Jeremias predisse 70 anos de cativeiro, e isto, ele profetizou cerca de 40 anos antes da nação de Israel ser levada ao cativeiro no ano de 586. Jeremias disse: E toda esta terra será uma desolação e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Em Jeremias capítulo 31, Jeremias dá uma profecia de que Deus dará à nação de Israel um novo coração e um amor por Deus através do poder de seu Espírito Santo. Porei a minha lei em suas mentes e a escreverei em seus corações, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. No ano 538 a.C., o anjo Gabriel visita Daniel e entrega a profecia de Deus sobre o retorno do Messias. Daniel tem uma profecia de que Deus redimirá seu povo de seus pecados, o fim dos tempos da humanidade e que ele estabelecerá seu reino e governará toda a terra em um tempo futuro. Para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Daniel capítulo 9. No ano 538 a.C., Ciro, rei da Pérsia, permite que o povo de Deus volte para cumprir a profecia de Jeremias e reconstruir o templo após 70 anos de cativeiro na Babilônia. O Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez uma proclamação por todo o seu reino. Esdras capítulo 1. Do ano 535 ao ano 515 a.C., o templo é restaurado e reconstruído. Leia o livro de Esdras do capítulo 3 ao 6. Zorobabel e Josué lideram o povo na reconstrução do templo durante um período de 20 anos para cumprir a palavra de Deus e a profecia de Deus. Ora, o templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, que foi no 6º ano do reinado do rei Dário. No ano 443 a.C.,
Os muros são reconstruídos, Jerusalém é reabitada. Leia Neemias capítulo 12. Após um período de tempo, Deus envia Neemias de volta para reconstruir os muros de Jerusalém e dedicar toda a cidade a Deus. Ora, na dedicação dos muros de Jerusalém, eles buscaram os levitas em todos os seus lugares, para trazê-los a Jerusalém. Aqui terminamos o Antigo Testamento, e a partir de agora vamos abrir as páginas da história, do Novo Testamento. No ano 4 da nossa era, Jesus, o Messias nasceu. Leia Lucas capítulo 2. A promessa de Deus de enviar um Redentor, feita em Gênesis capítulo 3 é cumprida. Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A palavra Cristo significa Messias. No ano 27, Jesus é batizado por João Batista. Leia João capítulo 1 e Mateus capítulo 3. Jesus é batizado por João Batista para cumprir a promessa de redenção de Deus quando João anuncia: Eis, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus anuncia seu ministério na sinagoga. O registro está em Lucas capítulo 4, que é a revelação de Isaías capítulo 61. Jesus anuncia seu ministério na sinagoga e lê no livro de Isaías que o Messias havia chegado. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, proclamar liberdade aos cativos. No ano 28, Jesus conta a Nicodemos sobre o plano de redenção de Deus: olhe, creia e viva. A história está em João capítulo 3. Jesus diz a Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No ano 29, Jesus ensina sobre o amor de Deus pelos perdidos por meio de parábolas. Lucas capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas que falam do Deus, o Filho, de Deus, o Espírito Santo e de Deus o Pai. Jesus ensina através de parábolas sobre uma ovelha perdida buscada e encontrada pelo bom pastor. Ele fala de uma moeda perdida buscada e encontrada pela luz, e do filho pródigo que volta arrependido ao Pai, e nisto vemos o grande amor de Deus e o desejo de redimir os pecadores e trazê-los de volta a um relacionamento com Deus. Alegre-se comigo, pois encontrei a ovelha perdidas. Da mesma forma, eu vos digo, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. No ano 30, Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos, provando que ele é Deus. Jesus levanta Lázaro dos mortos depois de 3 dias na sepultura, provando que ele é Deus. Lázaro, sai para fora. E o que havia morrido saiu atado de pés e mãos com faixas mortuárias, e seu rosto envolto em um pano. João capítulo 11. No ano 30, Jesus abençoa Pedro e estabelece sua igreja. Em Mateus capítulo 16, Jesus diz a Pedro que ele estabelecerá a igreja construída sobre o sacrifício de sua vida pelos pecados da humanidade. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda no ano 30, Jesus, na sua oração sacerdotal, ora por nós e por aqueles que crerão. O registro está em João capítulo 17. Antes de Jesus ir para a cruz para morrer por nossos pecados, ele ora por todos aqueles que crerão no nome dele. Ele ora para que Deus, o Pai, fortalecesse os seus discípulos e os guardasse contra o pecado e os ataques do diabo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Lendo Mateus capítulo 16, podemos perceber que Jesus prediz sua morte pelos pecados da humanidade. Mas ninguém entende. Leia com atenção Isaías 42.
Jesus por mais uma vez diz a seus discípulos que ele veio para morrer pelos pecados da humanidade e ressuscitar da sepultura no terceiro dia para cumprir a promessa feita em Gênesis capítulo 3. Desde então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas. No ano 30, o servo Messias entra em Jerusalém. O registro está em Mateus capítulo 21, que é o cumprimento de Zacarias capítulo 9. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento para cumprir as palavras do profeta Zacarias conforme proclamadas pelo povo. Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Neste mesmo ano, Jesus celebra a Páscoa, e após a Páscoa institui a ceia do Senhor. Jesus estabelece a nova aliança de comunhão para os crentes. Deus agora passará por cima dos pecados dos crentes por causa do sacrifício de seu corpo quebrado e do sangue derramado pelos pecados. Isto é o meu corpo que é dado por vós, faça isso em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Leia Lucas capítulo 22. Jesus ora no jardim do Getsêmani. Marcos capítulo 14. Jesus ora em grande agonia pouco antes de ir para a cruz por nossos pecados. Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice, no entanto, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Judas traz Jesus. Mateus capítulo 27. Judas traz Jesus por 30 moedas de prata. Judas percebe que traiu um inocente e se enforca. E tomaram as 30 moedas de prata, o valor daquele que foi avaliado, e deram-nas pelo campo do oleiro, como o Senhor me ordenou. No ano 30, Jesus é crucificado. A obra está terminada. Leia João capítulo 19 versículos 28 ao 37. A promessa feita por Deus em Gênesis 3 de redimir a humanidade de volta a um relacionamento com Deus é cumprida. As duas palavras mais importantes em toda a Bíblia foram ditas na cruz pelo Filho de Deus: está consumado. Todas as profecias feitas na Bíblia sobre Jesus, o Messias sofredor e redentor de Deus, são cumpridas neste momento. Jesus é ressuscitado por Deus dentre os mortos. Deus ressuscita Jesus dentre os mortos no terceiro dia para cumprir as Escrituras e as palavras de Jesus. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos de homens pecadores, e ser crucificado, e no terceiro dia ressuscitar. A penalidade e o poder da sepultura e do pecado foram quebrados quando Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Lucas capítulo 24 versículos 46 ao 48. Em Lucas capítulo 24, vemos Jesus na estrada de Emaús. Enquanto caminhava na estrada para Emaús com 2 discípulos, Jesus abre seus olhos para todas as Escrituras que falavam dele. E começando por Moisés e por todos os profetas, expôs-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Em Mateus capítulo 28, Jesus dá a seus discípulos a grande comissão. Jesus dá a maior comissão já dada à humanidade. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus sobe ao céu, promessa de poder e promessa de retorno. Atos capítulo 1, Jesus diz aos discípulos que eles serão testemunhas dele e sobe ao céu. Ele promete enviar o Espírito Santo para dar-lhes poder para testemunhar seu nome quando um anjo diz a eles para se mexerem porque Jesus voltará. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. O Espírito Santo chega em Pentecostes. O Evangelho é pregado por Pedro e 3.000 judeus são salvos. Atos capítulo 2 diz que, no dia de Pentecostes, Pedro prega o Evangelho de Jesus Cristo.
Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 3.000 pecadores são salvos naquele dia. No ano 31, Estevão se torna o primeiro mártir enquanto Saulo assiste. Atos capítulo 7. Estevão se torna o primeiro mártir a morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo, enquanto um jovem chamado Saulo observa enquanto Estevão clama: Senhor, não os culpe por este pecado. E quando ele disse isso, ele adormeceu. No ano 34, Saulo é convertido e se torna Paulo. O grande perseguidor da igreja, Saulo, é convertido no caminho para Damasco quando encontra Jesus dizendo-lhe: Saulo, Saulo, por que você me perseguindo? E ele disse: Quem és tu, Senhor? Então o Senhor disse: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Atos capítulo 9. No ano 37, Pedro leva o evangelho aos gentios. O relato está em Atos capítulo 10. Pedro é enviado para pregar o evangelho de Jesus Cristo a Cornélio, um gentio, pois Deus agora oferece o evangelho não apenas aos judeus, mas ao mundo inteiro. Pedro disse: Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar nenhum homem comum ou impuro. A era da graça substituiu a lei. Romanos capítulo 10 mostra que o evangelho de Jesus Cristo está agora disponível para toda a humanidade pela graça de Deus, não pela lei ou boas obras. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2 versículos 8 ao 10. No ano 53, o apóstolo Paulo escreve que Deus promete que, com o tempo, todo Israel será salvo. O apóstolo Paulo prediz, com base na profecia de Isaías, que no tempo de Deus toda a nação de Israel chegará à fé em Jesus Cristo. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador sairá de Sião. E ele afastará de Jacó a impiedade, pois esta é a minha aliança com eles. Romanos capítulo 11. No ano 57, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos disse que o mistério do Evangelho, oculto desde o início dos tempos, agora é revelado a todos. O mistério do Evangelho de Jesus Cristo, mantido em segredo desde o início dos tempos, agora é revelado a toda a humanidade e é recebido pela fé. A revelação do mistério guardado em segredo desde o princípio do mundo, mas agora manifestado, pelas escrituras proféticas dadas a conhecer a todas as nações, segundo o mandamento do Deus eterno. Romanos capítulo 16. No ano 66, o apóstolo Paulo é executado em Roma, por pregar o Evangelho de Cristo. Pois já estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4. No ano 67, o apóstolo Pedro é executado em Roma por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Sabendo que brevemente vou deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Por que não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas fomos testemunhas oculares da sua majestade. 2 Pedro capítulo 1. No ano 90, o apóstolo João é exilado em Patmos por pregar o Evangelho de Jesus Cristo e recebe revelações do Senhor para escrever cartas às 7 igrejas na Ásia. Ele recebe uma série de visões do fim dos tempos e escreve o livro do Apocalipse para as 7 igrejas na Ásia. Estas 7 cartas valeram sem dúvida para aquelas igrejas locais da época, mas também, estas cartas formam um cronograma profético da era da igreja que terminará com o arrebatamento dela ao céu. A partir do capítulo 4 de Apocalipse, a igreja é vista no céu, e Deus volta a tratar com Israel e as nações. O livro termina com 1000 anos de paz, o grande trono branco para julgar os pecadores não salvos e o estado eterno. O Senhor disse a João: o que você vê?
escreva em um livro e envie para as 7 igrejas que estão na Ásia. Após o arrebatamento da igreja para o céu e antes do milênio, temos um período de 7 anos em que Deus vai focar seus esforços em salvar Israel, fazendo cumprir neles as promessas e as profecias até então reveladas. O início da angústia, chamada de tribulação e dor de Jacó, ou Judá, por ocasião do arrebatamento da igreja, incluirá muitos eventos tais como invasões, terremotos, guerras civis, fome, pestes e morte. O dinheiro não terá nenhum valor e será desprezado. A agricultura em moldes primitivos substituirá os métodos modernos. Leia com atenção Isaías capítulo 7 versículos 21 ao 25 e Apocalipse capítulos 6 e 13. Em Armagedon as 4 monarquias de Daniel capítulo 7 cairão juntas. Aqueles reinos que mantiveram Israel cativo por muitos anos encontrarão seu fim na destruição do Império Romano, e o remanescente fiel de Judá será libertado. A destruição chegará até a Europa e suas colônias, irão perecer pela espada, não deixando vivos nem mesmo aqueles que poderiam sepultar os mortos por todo o Império Romano. Ao fim deste período de 7 anos, o Senhor Jesus retorna em poder. Satanás, a besta, e falso profeta são derrotados. Leia Apocalipse capítulo 19. O Senhor Jesus retorna em um cavalo branco com seu exército de anjos e santos e derrota Satanás, a besta e o falso profeta. E ele tem em seu manto e em sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor descerá do céu e porá os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo 14 versículo 4. O arrependimento das 2 tribos por se haverem apartado de Jeová, e o fato de o Senhor estabelecer o seu reino em Judá anunciarão um novo dia para Israel. Leia Zacarias capítulo 12 versículo 7. As 10 tribos perdidas retornarão, chorando, à sua terra nativa de Israel. Jeremias capítulo 50 versículo 4. O assédio das tribos pagãs contra Israel continuará por 45 dias, durante os quais Israel aprenderá a confiar totalmente no Senhor como aquele que os guardará do mal. Zacarias capítulo 12 versículo 2. Gog, Rússia, a grande Assíria, e todas as suas hostes marcharão em direção a Josafá, o vale do juízo, onde no lagar do dia do Deus Todo-Poderoso serão esmagados. É ali, sobre as montanhas de Israel, que os exércitos de Gog serão exterminados e sepultados. Gog será lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 16 versículo 14. Esta será a humilhação de todas as nações, e todo olho verá Jeová quando ele vem dos céus com todos os seus santos para por fim a disputa de Sião. Isaías capítulo 34 versículo 8. O lagar significa juízo que se estende por cerca de 320 quilômetros de Mitido até Edom, o último campo de batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 14 versículos 19 e 20. O Senhor separará as ovelhas dos bodes. As ovelhas são aqueles de todas as nações que cuidaram dos servos do Senhor. Mateus capítulo 25 versículo 33. Após o completo livramento, Israel, família por família, chorará por seus pecados e desobediência como nação. Esse será um arrependimento nacional. Ezequiel 20 versículo 43 e Zacarias capítulo 12 versículos 12 ao 14. O Filho do Homem se assentará no seu trono de glória por sobre a terra para reinar em justiça em Sião que tanto amou. Jeremias capítulo 23 versículo 5. Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Salmos capítulo 94 versículo 15. O dia milenial trará uma nova ordem na divisão das tribos de Israel quando se assentarem em sua própria terra. Os sacrifícios serão restabelecidos, não para a salvação, mas para levar os olhos a contemplarem a poderosa redenção já consumada, que salvou Israel da eterna perdição. Apocalipse capítulo 20 nos diz que Satanás será amarrado por 1000 anos e Cristo reinará por 1000 anos. Aqueles que morreram por sua fé durante a tribulação de 7 anos, serão ressuscitados e reinarão com o Senhor Jesus por 1000 anos. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás,
e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse capítulo 20 versículos 1 ao 3. No final Satanás será solto e guiará homens ao ataque contra a amada cidade de Jerusalém. Fogo vindo dos céus destruirá os rebeldes que haviam participado da bênção milenial. Apocalipse capítulo 20 versículos 7 ao 10. Satanás encontrará o seu destino no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20 versículo 10. O grande trono branco, o último tribunal, encerrará os desígnios de Deus sobre a terra. Todos os que permaneceram em suas sepulturas, rejeitadores do testemunho de Deus quanto ao sacrifício, dentre todas as eras, serão ressuscitados para serem julgados e serem lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20 versículos 11 ao 15. Será criado um novo céu e uma nova terra. Apocalipse capítulo 21 versículos 1 ao 4. Aqueles que foram poupados, ainda vivendo sobre a terra por ocasião do juízo de fogo sobre os rebeldes, serão colocados em uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra serão queimados com grande estrondo. Deus estabelece seu novo reino em uma nova terra por toda a eternidade. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Não haverá mais dor, porque as coisas anteriores já passaram. Apocalipse capítulo 22 diz que o Senhor Jesus está voltando. E o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Finalizamos com a mensagem solene do capítulo 21 dos versículos 5 ao 8. Versículo 5 diz: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. O trono aparece frequentemente neste livro desde 1h04. Agora, quase no fim, depois de todas as convulsões naturais, sociais e políticas na Terra e no universo, Deus ainda está no trono, supremo e soberano. Ele anuncia que faz novas todas as coisas. Isto é, as mudanças mencionadas no versículo anterior não são um mero paliativo, distraindo a atenção dos homens das injustiças e tristezas de séculos, mas são amostras de uma verdadeira recriação de tudo, onde não há lugar para o pecado e as suas consequências nefastas. Como se o Senhor antecipasse a incredulidade dos homens, ele manda escrever, afirmando que estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6 diz: E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. A expressão, está cumprido traduz uma só palavra do texto grego, é uma palavra plural, coletiva e neutra. A mesma palavra é usada no capítulo 16 versículo 17, quando se completou a ira de Deus, agora é usada quando Deus completa a nova criação. A frase o princípio e o fim expressa praticamente a mesma ideia. Talvez poderemos ver em Alfa e Ômega a mensagem de Deus para os homens e em o princípio e o fim, as obras de Deus. Tendo feito tudo novo, no versículo 5, é com razão óbvia que ele diz que é o princípio e o fim, pois na primeira criação tudo se originou nele e tudo foi aperfeiçoado nele na nova criação. Sendo ele completo e autossuficiente, ele pode satisfazer todas as necessidades das suas criaturas. Da eternidade, onde salvos nunca terão sede, 7h16, ele anuncia sua disposição de saciar a sede daquele que sente a sua necessidade. Compare com Isaías 55:1, João 4h14, Apocalipse 7h17. Versículo 7 diz: Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Todos os salvos serão vencedores neste sentido. Veja Romanos capítulo 8 versículo 37, e note o contraste nas cartas dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. O texto grego diz que ele herdará estas coisas, não todas as coisas, isto é,
as coisas mencionadas no contexto, ou seja, esta nova criação. Compare 2 Coríntios capítulo 6 versículo 18. Versículo 8 diz: Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Após contemplarmos a felicidade dos salvos, vemos mais uma vez a triste sorte dos perdidos. A lista de condenados começa com os tímidos. São aqueles que temeram os homens e, consequentemente, rejeitaram a Cristo. Em segundo lugar, lemos de incrédulos, são aqueles que não acreditaram. Juntamente com os incrédulos estarão os idólatras, que acreditaram até em vãs superstições. Os abomináveis, os violentos e os imorais também terão parte neste sofrimento. A palavra traduzida feiticeiros é da mesma raiz de feitiçarias. Primeiramente, a palavra indicava o uso na medicina, mas passou a ser usada na feitiçaria quando as drogas, amuletos, talismãs e coisas semelhantes foram usados juntamente com apelos a poderes ocultos. Completando a lista, temos menção dos mentirosos ou, literalmente, os falsos. As coisas que não existirão na Nova Jerusalém serão a porção eterna dos perdidos no lago de fogo.